Tati, olha o que você fez. Que parabéns. Oi, Thay. Eu tô esperando a Gi entrar pra gente começar a live. A gente já começa. Oi, Cá. Olá! Boa Tudo noite. bom? Tudo bem? E aí no Brasil? Aqui tudo bem. Estamos, olha, regata, um calorzinho. Oi, Thay. A Thay tá mandando oi. Tá gostoso o dia. Hoje eu tô aqui em Curitiba. O dia tá assim, ensolarado com algumas nuvens, mas tá tudo bem. E aí na Polônia, como que tá, Cá? Aqui na Polônia estamos no outono, então já tá um pouco mais frio, perto de uns 10 graus. As árvores estão com as folhas todas amareladas e estamos curtindo, né? O outono hoje estava ensolarado, estava bonito, que logo, né? Os dias vão ficar mais curtos, mais frios. Então, para quem não conhece o nosso quadro, esse é o quadro Conexão Brasil-Polônia. Eu sou a Camila, eu moro em Varsóvia. E a Gigi, nós somos irmãs, a Gigi mora no Brasil, em Ponta Grossa, um pouco em Curitiba, um pouco em São Paulo. E a gente procura trazer um pouco, né, do que está acontecendo na Polônia, do que está acontecendo no Brasil, curiosidades. E o quadro de hoje, em especial, é dedicado a um tema que é a experiência de aprender, né, um idioma eslavo, como é para um luso-falante, um falante de português, aprender um idioma tão diferente. A gente queria aproveitar e agradecer ao nosso amigo viajante, o meu professor de espanhol, o Léo, que sugeriu esse tema hoje para gente. Porque cada episódio, a ideia mesmo assim desse quadro, ele surgiu na pandemia, de estreitar a conexão entre os países, né? Já que a Cá tá lá na Polônia, eu aqui no Brasil, de trazer curiosidades sobre a cultura polonesa, comentar um pouquinho experiências de viagens. Então, para quem está assistindo o quadro pela primeira vez, vocês podem acompanhar os episódios anteriores pelo nosso IGTV ou pelo nosso canal do YouTube. E eu até acabei misturando os assuntos, mas o tema de hoje, que a Ká comentou, foi sugerido pelo nosso amigo Léo. E eu queria aproveitar para agradecer aí bastante por essa sugestão. E eu também, hoje, que nem o pessoal que está assistindo, eu vou estar mais mediando e aprendendo junto com vocês, já que a Ká vai compartilhar um pouquinho com a gente como que foi a experiência de aprender o polonês, como que foi essa história e como que é para um luso-falante conhecer esse idioma que é tão diferente do português. E também, só adiantando, fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas ao longo aí do bate-papo. Então, antes de entrar no tema, eu só queria mostrar aqui o que eu peguei hoje no nosso passeio. Uma folha do outono aqui.
Que linda, maravilhosa a cor dela. O Uhum. outono polonês é famoso, né? O outono dourado polonês pelas cores das árvores. Sim, sim. Bom, eu pensei em começar um pouquinho falando assim de onde surgiu a ideia, né, e a motivação para aprender polonês, né? Que não é uma língua assim, talvez tão procurada, né, tão comum nas escolas de idioma. Ainda aqui no sul, né, do Brasil, no Paraná, Santa Catarina, existe um interesse, né, porque as comunidades de descendentes são muito fortes. No meu caso, esse interesse, assim, ele surgiu após uma viagem que eu fiz com a Gigi para a Polônia, né? Foi uma viagem, se não me engano, em 2007. E Uhum. nós somos descendentes de poloneses, né? Temos um bisavô e trisavós que imigraram para o Brasil. E essa viagem, assim, despertou, digamos, o meu interesse para conhecer mais sobre essa história, né? Sobre a história dos antepassados. Então, quando a gente estava aqui, eu pensei que a língua seria talvez, assim, uma porta de entrada para eu aprender melhor a cultura, realmente. Na época, eu morava em Curitiba e o CELIM, que é o Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná, que é aberto para a comunidade, né? Ele tinha o curso de polonês. Então, foi lá que eu comecei os meus estudos, de forma bem despretensiosa, porque na época, né, eu nunca imaginei que depois eu voltaria para a Polônia. E assim, como foram as minhas primeiras impressões, né, ao aprender o polonês? Então, é uma língua totalmente diferente, né, em termos de estrutura, fonética, pronúncia. Eu até vou colocar aqui nos comentários para vocês verem algumas palavras, como que elas aparecem assim, né? Porque também tem algumas letras assim, com sinais diferentes, né? Então, por exemplo, ó, essa palavra que eu coloquei, książka. Ó, se alguém souber o que é, Show. pode deixar nos comentários. Eu acho que eu sei, porque você me falou há algum tempo atrás, não sei Ó, vamos ver se se... você vai lembrar. Ó, ou, por exemplo, uma outra Olha, palavra que começa com um monte de consoantes. Szczepienia. Chipienie. Szczepienia. Książka Quênia. Acho que falei. Ó, a Meg que falou livro. A Mac Presser, ó, tá ligada. Muito bem, Książka é livro. E então, assim, num primeiro contato, né, numa primeira visão, você vê uma palavra dessas, você não sabe nem como ler para começar, né? E a segunda palavra, cá, que você colocou, Szczepienia é vacina. 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 Queria aproveitar e dar um oi aí pro pessoal que está chegando, a Liz, o Hélio, o Lea, a Tati, a nossa mãe estão aqui dando um oi, só dando um oi também para vocês. Continue, cara, desculpe, te interrompi. Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, né, no meio, por favor, escrevam que eu vou respondendo. Então, eu acho assim que o primeiro desafio foi você aprender os sons, né? Você aprender a ler em polonês. E pelo menos nesse caso, eu acho que o polonês tem uma vantagem em relação ao português, que, digamos, os sons, os dígrafos, eles são lidos sempre da mesma maneira. Não é que no português que, por exemplo, o C, às vezes a gente lê com som de S, às vezes é com som de C mesmo, né? K. Ou, por exemplo, o X, que às vezes tem som de S, às vezes tem som de C, às vezes é como táxi, né? O polonês não, é sempre da mesma forma. Então, uma vez que você aprende, você consegue ler e pronunciar, né? Mas uma dificuldade é que eu tenho até um convidado especial que vai me ajudar. É que, por exemplo, a gente tem uns dígrafos no polonês, como vocês viram na palavra szczepienia,
Por exemplo, SZ. E a gente tem uma outra letra, na verdade, que é o S com acento. Ó, não sei se vocês estão vendo, SZ e S com acento agudo. Então, e no polonês são diferentes, a pronúncia é diferente, mas pra gente, como são sons que a gente não usa com frequência, é difícil diferenciar. Então, eles seriam como sh. Ah, venha, Matheus, dá uma explicação melhor pra gente sobre isso. Mas, Sobre o Hoje temos, então, no Conexão Brasil-Polônia, um convidado especial. A Ká vai apresentar. Antes da Ká apresentar, queria também dar um oi aí para o João, que está chegando, a Pri, e também para o Matheus, nosso convidado especial de hoje. Fajda, um polonês legítimo, mas ele fala português, então não se preocupem. Então, eu pedi a ajuda do Matheus para ele falar um pouquinho e demonstrar a diferença entre esses sons, né, do polonês, porque o polonês tem muito sh, j, j, e só que vocês têm, assim, uma diferenciação. Todos esses sons que eu fiz, esses sh, você pode fazer eles mais duros, que a boca ela fica mais fechada. Por exemplo, é isso, Matheus, tá certo? muito bem. Muito bem. E para o brasileiro, isso é uma das maiores dificuldades, assim, você conseguir primeiro perceber essa diferença nesses sons. Porque no começo, sinceramente, eu não perceberia. Para mim era tudo a mesma coisa. E depois que você consegue perceber, o que no meu caso levou alguns bons anos, é você conseguir fazer, né? Acho que até hoje eu não faço, mas tudo bem. Então, um exemplo clássico desses sons é uma palavra extremamente básica, que é chest. Chest é um comprimento, né, mais comum que você faz, chest. E nessa palavra a gente tem o CZ, que é um fechado, e a gente tem o C com acento agudo no final, que já é esse C um pouquinho mais aberto, né? Então, fala pra gente, Matheus, como um polonês legítimo. Teste. Ó, Chest. fala um pouco diferente, né? É bastante sutil a diferença, né, Ká? Como você comentou. Eu acho que, assim, pra gente, não sei, imagina os lusofalantes, onde na nossa língua tem tantas vogais, acho que a dificuldade entra talvez nessa parte de perceber essas sonoridades, que a diferença, assim, é tão sutil. Ah, o Matheus, ele pode confirmar, mas isso das vogais é verdade, porque, por exemplo, a gente tem a palavra avô e a palavra avó, que a diferença é o O, né? Uma é com acento agudo, outra com acento circunflexo. Fala, Matheus, da tua experiência com avô e avó. Não, é muito difícil Uhum, ouvir a diferença para os poloneses. uhum. É um exercício, né? No começo a gente não percebe a diferença, a gente acha que é o mesmo som. Aos poucos a gente percebe que há diferença e depois a gente, né, vai aos poucos tentando fazer essa diferença de pronúncia, né? Pois é, outra diferença, assim, do polonês para o português é que o polonês, ele tem várias declinações. 7 declinações, na verdade. E, sim, então são 7 declinações. E o que são as declinações, né? Então, as palavras como substantivos, adjetivos, pronomes, números, dependendo da situação em que elas são usadas, às vezes depende do verbo.
Às vezes, por exemplo, se essas palavras estão se referindo a um lugar, né, específico, o final da palavra vai mudar. Então, digamos assim, se eu tenho um substantivo que numa frase é um objeto direto, dependendo do verbo, o final dessa palavra vai ser diferente. E digamos, todas as palavras, todos os substantivos, adjetivos, eles têm 7 terminações, uma para cada declinação. E essas, Inclusive nomes próprios, inclusive, ou nomes não? próprios. Sim, tanto que uma coisa engraçada é que o nome próprio masculino, em alguns casos, em algumas declinações, ele ganha um A no final. Então, Uhum. por exemplo, eu falei alguma coisa, falei pro Matheus, mówiłam do Mateusza. Então ele ganha esse A no final. Falei certo? Mówiłam do Mateusza. Então, Mateus é um nome masculino, né? Então, com a declinação, ele ganha esse A no final, que pra gente, né, soa um pouco feminino, né? Fica um pouco engraçado, mas é assim, funciona. Traduz pra gente essa frase que você falou, o que que significa? Mówiłam do Mateusza, falei para o Mateus. Entendi. Desculpa, é que eu acho que tá dando um delay aqui na minha conexão. Outro exemplo, em polonês tem nome Kamil, como e pode ser mówiłam do Kamila, como Camila. Mas aqui Esse não exemplo, é uma mulher, é um homem chamado Kamil. Mas com a declinação, ele se transforma em Camila. Uhum. É muito diferente, né? Como funciona assim das línguas latinas, por exemplo. Assim, é bem interessante. E pode falar, Gigi. Não, fale, depois eu falo. Outra curiosidade, né, comparando com o português, é que o polonês não tem artigo. E, em certa parte, eu acho que por conta das declinações, como elas acabam, digamos, dando uma camada a mais de significado, né? Os artigos acabam sendo dispensáveis, de certa forma, né? Então, não temos artigos. Mas então não tem essa questão do feminino, masculino, como funciona no português? No o, a? Não. Tem. Mas, digamos assim, não é como no português que o masculino termina em o e o feminino termina em a. Geralmente as palavras masculinas terminam com consoante, as palavras terminam em a. Mas no polonês, além do feminino e do masculino, a gente tem o gênero neutro. Que terminam em o ou que terminam em um. Por exemplo, Matheus, recebeu um elogio, tá falando bem. O Hélio comentou aqui que o Matheus tá falando muito bem o português. Parabéns. Tá falando mesmo. Então, temos 3 gêneros, feminino, masculino e neutro. No neutro tem menos palavras, né? Mas, por exemplo, a palavra árvore, drzewo, é uma palavra neutra. Não é nem feminino nem masculino. Palavra... Animais, tipo cachorro, é neutro também? Não, cachorro já é masculino. Pies. E termina em consoante com S, pies. E duas coisas que eu queria perguntar para vocês. A primeira, até não sei se vocês já falaram, porque ali no comecinho do meu vídeo eu dei umas travadinhas assim. Quantas letras do alfabeto tem em polonês, né? Quantas são as letras do alfabeto em polonês? E a outra
Ah, bom, respondam essa, daí eu faço outra pergunta. Matheus, quantas? Não? Não? Com certeza Muitas. mais que no português, porque além dessas letras comuns, tipo A, B, C, D, E, F, G, H, por exemplo, no polonês tem algumas letras que eu vou escrever aqui nos comentários, que são as letras do nosso alfabeto, mas que elas recebem alguns acentos, alguns sinais. Então, seria, por exemplo, o A com cedilha, o E com cedilha, O com acento agudo. Os dígrafos ou não? Os dígrafos não. Não, mas ó, tem o L cortado também. E todas essas letras com sinais, elas são consideradas uma letra a mais no alfabeto. Tanto que no dicionário você tem, digamos, um capítulo só para o L cortado, por exemplo. Em português, quantas letras? No português? Também não sei. Gi, quantas letras a gente tem no português? 7? Não é 7, não. É, Se eu não me engano. Eu vou escrever algumas outras letras aqui. S com acento. Aqui, ó, o Hélio perguntou se existe muita diferença de sotaques na Polônia entre os estados, assim como a gente percebe aqui no Brasil, no caso do português. Existem, né, Matheus? existem as pessoas que moram nas montanhas, eles falam totalmente diferente, como a mesma língua, mas sotaque é diferente. O pessoal que vive na Silésia também tem um sotaque Na particular. Silésia e em geral As pessoas do campo também É. têm assim, é um sotaque bem forte, né? A gente pode dizer como se fosse no Brasil um jeito de falar caipira, assim. Interessante. E eu acho que é válido falar também que a Polônia tem como língua oficial não só o polonês, mas como que fala, Matheus, aquela kaszubski? É uma língua de uma região do norte da Polônia, se chama kaszubski. Kaszubski. Região. O nome da região é Kaszubę e o nome da região é Kaszub. E é parecida com o polonês, ou não? Eu não conheço, para ser sincera. É parecido com o polonês, Matheus? Acho que parece mais como outra língua. Tem conheço algumas coisas parecidas, mas o kaszubski seria uma língua, realmente, não é um dialeto, ela é diferente do polonês. Ó, 26 letras. Em polonês, 32. 32 letras no alfabeto. 32. A Tati perguntou se seria um dialeto. Eu não sei, vocês comentando, me veio o exemplo da Espanha, se não seria, por exemplo, o catalão, que o pessoal fala na Catalunha. E algo mais nesse sentido, esse kaszubski. Eu vi que tem uma pergunta também da Meg. No dia a dia é comum tratar pessoas desconhecidas por senhor, senhora, independente da idade, ou pode ser mais informal? Geralmente aqui o primeiro contato com uma pessoa desconhecida é senhor, senhora. Inclusive, assim, você usar o T, que seria um você, é considerado assim desrespeitoso. Nós somos muito formais. Quando você não conhece a pessoa, tá também da igual idade, né? Você não conhece, pode ser, depende do contexto, mas pode ser que você vai usar senhora e só depois. Geralmente, assim, jovens, talvez nesse primeiro contato é senhor, senhora, mas logo assim fala, a gente pode então mudar para você. Tem sempre esse momento que se pergunta, podemos mudar para você? Daí você muda para você.
Mas o primeiro contato mesmo é como senhor e senhora. Eu acho que só para crianças, né, que se usa Só o T. a diferença é no trabalho, porque em Varsóvia é comum no trabalho você, como é, Usar o você. é Uhum, para todas as pessoas, independente da idade. Mas, Mas assim, isso depois que você já está trabalhando, né? Não é, assim no primeiro contato. mas E uma curiosidade, no caso de vocês, quando vocês se conheceram, vocês passaram também por esse mesmo processo de tratamento, senhor e senhora, no começo, e daí também uma hora vocês falaram, não, agora a gente pode Na se verdade, tratar por você. não, porque quando a gente se conheceu, a gente se comunicou em inglês. Ah, interessante. E aqui entraria, acho que a minha segunda pergunta que eu queria fazer, aproveitando essa deixa do inglês. É como que é na Polônia, assim, um primeiro ponto, que nem aqui no português, na língua portuguesa, a gente tem muita influência de outros idiomas, palavras que vieram das línguas indígenas, do francês, do árabe. Eu queria sentir essa curiosidade de saber como é que é a Polônia, a língua polonesa aberta a essas influências de outros idiomas se existe ou não, que nem eu tô aprendendo espanhol, eu sei que no espanhol é obrigatório eles terem a palavra espanhola correspondente, por exemplo, à palavra em inglês, né? Eles têm esse cuidado. Daí queria saber disso, dessa abertura para outras influências linguísticas. E como que é na Polônia, digamos, eu não sei polonês, eu vou viajar para a Polônia. Eu posso me comunicar em inglês? Como é que, qual que é a indicação? Seria bom saber um pouquinho do polonês, pelo menos expressões básicas. Tinha, assim, curiosidade de saber essas duas coisas. Acho que quanto à influência assim de outros idiomas, né, na língua polonesa, hoje tem algumas palavras, né, que digamos do inglês que Mas, por exemplo, quase todos usam palavra como hum, em vez Tipo, de fazer. desculpa, sorry, Uhum, como sorry em inglês, uhum. né? Mas é, E- digamos, uma versão em inglês um pouco polonizada, É, né? é, Por exemplo, eu Uhum. muitas vezes que nem no inglês tem o verbo start, né, começar, e em polonês tem a versão startować, por exemplo, né? Que mais? Uhum. Por exemplo, a palavra manager, que tem no polonês, que é muito, ela, a pronúncia é muito parecida com o inglês, né, mas a escrita é bem diferente. Hum. Né, né. Aqui é Zetskroko, uhum. manager. Ou como é escrita. Seria do inglês manager, né? Hum. Então, Interessante. existe uma influência, mas acho que não é assim tão forte, né? Acho que é uma influência que tem, assim, se tornado maior, né, atualmente, Uhum. antes do inglês. Tem algumas palavras do polonês que, para a gente, que é luso-falante, são fáceis de reconhecer que elas têm origem latina, né? Hum. Que daí geralmente elas são parecidas com uma palavra no português. Hum, agora eu não consigo pensar num exemplo. As palavras fogem quando a gente É, quer lembrar delas. as palavras que quando a gente escuta, assim, que a gente reconhece, são palavras de origem latina, que tem algumas também no polonês. E a segunda pergunta, né, em relação a
como que é, se você pode vir para a Polônia sem falar nada de polonês, se consegue se virar com inglês aqui. Eu acho assim que se você for apenas para as cidades maiores, né, Varsóvia, Cracóvia, Wrocław, Gdańsk, eu acho que consegue se virar bem assim com o inglês, que né, acho que muitas pessoas falam inglês e muitos lugares assim que recebem turistas já têm, né, uma infraestrutura assim preparada para receber o turista em outros idiomas. Agora, se você vai para localidades menores, né, Matheus, acho que pode ser um problema. pode ser um problema. Vai depender, tá? Depende do lugar, mas pode ter um pouco de dificuldade. Então, acho que saber assim um básico do básico, bom dia, boa tarde, onde é o banheiro, quanto custa, né? Sempre ajuda. Sem contar que quando os poloneses percebem, né, um estrangeiro, eles sabem que a língua deles é muito difícil. Então, quando eles veem que você faz esse esforço de falar o polonês, eles sempre ficam muito felizes, né? E algo também que eu queria perguntar para vocês, aproveitar, é a mesma pergunta, mas aí depois para cada um responder. Para cá, como que foi esse processo de aprender polonês? Digamos assim, que ano que você começou a estudar até hoje? Até chegar assim na fluência, quais que foram os desafios? E aí a mesma pergunta ao contrário para o Matheus, que acho que também é legal nessa percepção do polonês, que né, fala uma língua eslava, como é que foi aprender um idioma de origem latina? Qual que foram os desafios, as dificuldades? Então, para ter aí essa curiosidade dos dois lados, para a gente saber, conhecer um pouquinho da experiência de vocês. Bom, a minha história com o polonês é muito longa, né? E eu continuo aprendendo, na verdade. Então, como eu falei no comecinho, eu comecei estudando no Selim, em Curitiba, era um curso de idiomas normal, assim, a gente tinha um encontro por semana, e sendo bem sincera, assim, quando eu comecei, eu não tinha intenção de vir para a Polônia, então eu não me dedicava, né, para estudar realmente a língua. Eu ia nas aulas, fazia os exercícios, mas, assim, o meu aprendizado nesse começo não foi, assim, muito rápido, muito intenso, né? Eu aprendi assim um basicão do basicão. E eu estudei alguns anos no Selim. Agora eu não lembro quantos, mas acho que uns 3 anos, pelo menos, de polonês eu fiz. E depois de um tempo, né, estudando, surgiu uma oportunidade, inclusive no curso, né, foi divulgada de bolsa de estudos para a Polônia, para pós-graduação. E daí eu vim para cá num intercâmbio de 1 ano, fazer uma pós-graduação. Nessa época, né, meu polonês deu um salto, digamos, passou para um básico, não tão básico, mas ainda assim muito distante do que é hoje. E principalmente por eu estar morando no país, né, e ouvir o polonês todo dia e precisar me comunicar, né, com as pessoas, enfim. Eu, assim, desde o começo que eu morei aqui, eu tinha comigo, assim, muito forte, eu não queria usar o inglês, porque seria fácil, né, num momento de necessidade, eu passar para o inglês e, e deixar o polonês de lado, né, mas eu, assim, buscava o máximo possível tentar usar o polonês, mesmo que tivesse que improvisar, né, para praticar. E nesse período, assim, foi quando o meu polonês deu um salto, mas ainda assim eu não conseguia entender tudo, não conseguia também me expressar de forma livre, assim, né, sem dificuldade. Depois eu voltei para o Brasil e eu já conheci o Matheus, né, a gente já tinha planos de talvez voltar para a Polônia. E daí, nesse período, eu comecei a fazer aulas de conversação no Brasil, o que me ajudou a manter o contato com a língua, né?
e também praticar. Mas para mim o que assim fez com que o meu polonês se tornasse mais fluente, que eu assim talvez, digamos, perdesse o medo, né, e passasse a me comunicar assim de forma livre. Eu fiz um curso quando eu voltei para a Polônia de polonês, que eu tinha aula todos os dias, umas 4 horas por dia. Eu escrevia muito, tinha que falar, e eu sinto que foi aí mesmo que o meu polonês assim se abriu. Não sei se o Matheus concorda. Concordo. Concorda, é. E então foram assim alguns anos, né, para chegar nesse patamar, né? Então, digamos, eu terminei esse curso num nível assim, um B1, né, que seria um Entre, intermediário avançado. E hoje, assim, para me comunicar, eu não tenho problemas, assim, mas eu tenho consciência, assim, que com as declinações, com os verbos, eu ainda tenho um pouco de problema. Mas, né, continuo aprendendo. Você, Matheus, agora fala da tua experiência com o português. português, eu não sei. Eu não acho o português muito difícil. Tem, hum, tem coisas diferentes que não são muito fácil, como subjuntivos, mas a minha problema é que eu não tenho estudado com regularidade, então eu preciso gastar mais tempo, é só isso. Ah, mas eu Ler, vou fazer uma observação escutar, aqui. O Matheus, ele é uma pessoa autodidata, ele nunca fez, assim, aulas de português. não, só Kame Uhum, ajuda com uhum, esses subjuntivos, gramática, quando eu eh, tenho perguntas, uhum. mas eu não gosto das aulas. Eu prefiro se engajar na língua, né? E, então, O Matheus começou a estudar português em 2015, então ele não, tem não, uma história mais curta que eu com o polonês. eu estou um pouco com vergonha, eu, eu, eh, eu poderia Uhum. eh, eh, falar Uhum. melhor. Não, mas Ele é muito modesto. não. Ó, Matheus, o pessoal já estava aqui hoje elogiando o teu português, dizendo que você fala super bem. Ó, a Meg perguntou quanto tempo faz que você mora aí? Eu morei na Polônia um ano, entre 2014 e 2015. Daí eu me mudei para cá depois em 2016 de novo e desde então moro aqui. Então fazem 4 anos agora que já estou aqui. Não, mas Mas bem bacana, assim, ter essa perspectiva de vocês, né? Desse processo de conhecimento da língua que tá muito associado à cultura, a toda essa imersão que a gente tem, às vezes até para além da aula, né? Essa questão de você se engajar, de ouvir música, de ver filmes, ler livros, que estejam aí relacionados com o idioma que a gente está aprendendo. E até queria aproveitar e perguntar assim, para quem está assistindo, quer aprender polonês ou quer aprender português ou outro idioma, assim, que dicas vocês como é, bilíngues, como pessoas que estão aí aprendendo, se comunicando em outros idiomas, que dicas vocês poderiam dar, assim, de processos que vocês desenvolvem, formas que vocês utilizam, assim, para aprender e aprimorar um novo idioma?
Eu acho assim que é encontrar algo que te dê motivação, né, para estar mantendo esse contato com o idioma, porque eu acho que é essa motivação que vai fazer você ir atrás, você buscar material, música, livros, filmes, né? E tá com um contato maior, assim, do que, por exemplo, se você só faz uma aula, você tem um livro, você repete os exercícios, né? Então, eu acho, assim, que essa motivação, esse interesse que vai além, né, só, digamos, da gramática, ajuda muito. E também uma coisa, eu acho que é identificar qual é a melhor forma para você aprender, né? Porque isso também eu acho que é muito de pessoa para pessoa. Para mim, eu ter feito esse curso em que eu estudei a gramática, até isso vai um pouco com a pergunta da Meg. Para mim foi fundamental porque me deu mais segurança assim para falar, que era uma coisa que eu acho que assim me faltava essa segurança para eu poder me soltar mais, né? Mas eu hoje na Polônia dou aula de português para poloneses, então eu observo assim que isso depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que gostam muito de ler e ler assim as matérias de jornais e que isso ajuda muito a ganhar vocabulário, a ter contato com a linguagem viva, né, da língua. Outras pessoas gostam de fazer bastante exercício, de repetir para assim ter essa confiança, né? Então, acho que ter esse conhecimento, assim, da tua forma de aprendizado, qual que funciona bem para você, também é importante. Gosta de entender as regras gramáticas, porque depois você lê um texto e você conhece, né? Que porque é o subjuntivo aqui, você pode parar, analisar e isso ajuda, mas só fazer exercícios de gramática, Eu acho que é não pouco. é pouco. Eu acho que isso, assim, te dá uma base, né? Te dá uma confiança, mas só isso... Com polonês, acho que a gramática acho que é bem difícil, então pessoas eles precisam ter essa exposição à gramática, à explicação. Mas depois você tem que praticar, Depois né? tem que praticar, não tem jeito. Ai, bacana. E viu, Meg, não precisa pedir desculpa. A ideia mesmo desse bate-papo do Conexão para vocês perguntarem o que vocês quiserem, o que vocês têm curiosidade de saber aí dentro da língua polonesa, da cultura polonesa. Também, se não der tempo da gente responder, podem deixar nos comentários, depois a gente responde. Sim. E, eu né, lembrei de uma coisa agora, até por conta dessa pergunta da Meg, essa última. Quando eu vim para cá pela primeira vez, né, que eu tinha lá já estudado um pouco de polonês, e eu aprendi assim, que as pessoas te diziam oi, né, dzień dobry, ou cześć, já era um contexto, né, mais íntimo, e depois elas iam perguntar, né, tudo bem com você, como você vai, e eu aprendi que o como você vai é jak się masz. E eu achei que todo mundo ia me perguntar jak się pani ma, jak się masz. E daí as pessoas perguntavam para mim coisas muito diferentes. Elas perguntavam, sou ciebie, sou suerra. E no começo eu ficava assim, eu não sabia o que era. Eu fiquei, o que elas estão falando? E na verdade tudo isso significa a mesma coisa, né? Tudo bem, como que você vai? Então, eu acho que isso é essa diferença. Você aprende no livro uma coisa, uma forma, né, de dizer uma coisa, e na vida real as pessoas usam formas diferentes, né? A língua é mais dinâmica, então eu acho que realmente tem que unir isso, assim, essa parte, a gramática e se expor, né, digamos, a língua no contexto real mesmo, né? Procurar, hoje com a internet é muito fácil, né? Procurar jornais poloneses, filmes poloneses,
filmes no YouTube, né, para ter esse contato mais real, assim, com a língua. Uhum. Eu acho assim, da minha experiência com os idiomas latinos, assim, que eu tive mais contato, eu lembro que um professor me falou uma vez que é, às vezes o mais difícil é a gente ultrapassar essa nossa barreira do medo de errar, né? Porque a gente vai errar, a gente é um outro idioma. No começo a gente vai falar, vai errar o tempo, vai faltar vocabulário, a gente vai gaguejar. E eu lembro assim que ele falou isso assim foi muito importante para mim naquela época, para avançar nos estudos de idioma falando assim, ó, a gente tem que ter a consciência do que o erro faz parte, mas que é importante a gente se comunicar, né? Então, acho que isso que vocês comentaram é bem interessante de unir, procurar as formas que mais, que são melhores para a gente aprender e também ter consciência de que sair, às vezes, tipo assim, não, eu vou viajar, eu vou falar, né? Eu posso ali não saber o que significa, eu posso perder metade do contexto, não entender, mas que isso vai fazer parte do processo, né? Acho que em cada idioma a gente ter essa consciência de que às vezes tem que ir com medo mesmo, né? E falar e ver o que vai acontecer e para ir cada vez mais tendo essa imersão cultural, social, linguística em um outro país, uma outra cultura. Uhum. E algo que eu queria aproveitar e perguntar, a gente até está meio se encaminhando para o tempo, acho que mais para o final, mas acho que talvez seja algo que o pessoal que está assistindo tenha curiosidade. Algumas expressões básicas assim em polonês. Eu estou indo para a Polônia. Que expressões eu posso aprender a falar, assim, palavras rápidas que vocês podem ajudar a gente, assim, tipo um oi, por favor, obrigada, até mais. Então, oi, a gente falou, né? Cześć. Daí Cześć. temos Cześć. bom dia, Dzień Bom dobry. dia. dzień dobry, Dzień boa dobry. tarde. Também. Dzień dobry. Dzień dobry. Se vocês tiverem curiosidades, pessoal, de expressões, palavras que vocês queiram saber como é em polonês, isso aí. Responde. Por favor, proszę. Proszę. Uhum. Obrigada, Dziękuję. 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 Até logo. Do widzenia. Na razie. Na razie é informal, só se você já fala assim no nível do você. Do zobaczenia. Uhum. Uhum. Uma palavra bem importante, acho que vocês não falaram ainda, né? Que eu acho difícil de falar. Desculpe. Przepraszam. Przepraszam. Eu acho muito difícil essa palavra. Przepraszam. Przepraszam. Uhum. Na verdade, przepraszam funciona como desculpa e também como com licença, né? Quando você quer chamar a atenção de alguém, assim, com licença. Przepraszam. Uhum. Ó, eu tinha separado aqui até o final alguns trava-línguas em polonês. Difícil. Ó, eu vou escrever aqui só para vocês verem como que eles na escrita, né? Como que eles aparecem. Aproveitar que o Matheus está aqui, né, para dar uma ajuda. É difícil falar trava-línguas em polonês para um polonês, Matheus. Desculpa, é difícil o quê? O trava-línguas também para um falante da língua. Ah, é. Desafio. Nossa, cara. Escolhi um difícil, né, Matheus? Mas Uhum.
Ó, gente, Aí olha vocês a vão ter que língua tá falar, o Matheus e a Ká também. Você quer tentar? Eu não vou conseguir muito rápido. Ó, Встебжешение chrząszcz brzmi w trzcinie. Bene. Bem? Vai, Matheus, tua vez. W Szczebrzeszynie książ brzmi w Trzcinie. Ô, Matheus, falou. Ah! Mas Eu tava contando as vogais ali, pessoal. Gente, são pouquíssimas, né? w Szczebrzeszynie książ brzmi w Trzcinie. Trzcinie. 9. E o que significa esse trava-línguas pra gente, assim? Não sei se é fácil de traduzir. Você sabe? Isso é o nome de um lugar, né? Szczebrzeszyn, É tipo o nome de não sei se uma cidade ou nome de um lugar, não sei se é lugar de existe, verdade. foi inventado. Então, nesse lugar, Szczebrzeszyn, o besouro faz barulho tinha a plantação de cana-de-açúcar. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, que é muito bom. O pessoal acho que também tá assustado, que nem eu, com tantas consoantes. A Hélio comentou que é melhor eu baixar um aplicativo com tradutor de voz no smartphone. Vamos fazer esse primeiro. O primeiro, tá bom. Eu vou, É mais bem um. engraçado. O primeiro é engraçado. Yeah. Nossa, gente. É desafiador mesmo falar um trava-línguas em polonês. É muito, muito interessante. Dá para ver, assim, aqui nesse primeiro trava-línguas que vocês colocaram, essa questão que vocês comentaram dos dígrafos, isso, né, cara? Não sei se eu tô falando bobagem. Das consoantes, das letras diferenciadas que tem no alfabeto em polonês. Uhum. Bom. Segundo trava-línguas. Eu primeiro? Nie pieprz, wieprze, pieprzem, pietrze, bo bez pieprz, wieprze jest lepszy. Pieprze. Falta um desculpem aí, pessoal. Muito bem! Foi melhor, né? Nie pieprz pieprza pieprzem pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy. Nossa, gente. Nossa. E as Uou. significa? Não. Vamos traduzir agora, Vamos. né? Pedro, não coloque pimenta na carne de porco com pimenta, porque sem pimenta a carne é melhor. É isso, né? Gente, o pessoal aqui tá chocado com os trava-línguas. A Karina que escreveu, Karina está desmaiada. Nossa, Vamos banana. muito bom. Isso é muito... Eu não sei qual oração, mas eu acho que a gente, assim, já está meio no nosso limite do tempo. Então, se alguém tiver uma oração ainda, esse é o momento. E também, pessoal, para quem chegou depois, a gente vai deixar salva a live no IGTV, também no YouTube. Se vocês tiverem mais perguntas para cá e para o Matheus sobre a língua polonesa, escrevam para a gente, deixem nos comentários que depois a gente responde. E também, esse é um quadro mensal, então a gente adora quando vocês nos dão sugestões para os próximos temas, para o tema do Conexão Brasil-Polônia de novembro, de dezembro. O que vocês gostariam de saber mais sobre a Polônia, outras curiosidades. E, ó, Kátia, temos aqui uma mensagem da Val. Quente!
O, dobry wieczór. Dobry wieczór. O sotaque paranaense é o sotaque mais bonito, né, Matheus? Você tá brincando, pessoal, porque a gente é paranaense. Então tá bom, eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês. Né, foi um prazer para a gente estar compartilhando a nossa experiência. E, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, ainda podem escrever. Ó, Matheus, tem uma pergunta para você. Foi difícil para você aprender o português? Para mim ou para ele? Para mim ou para você? Para você, para ele. Português? Uhum. Estou aprendendo ainda, mas não sei. Acho que a nível de dificuldade é parecido com o inglês, só que tem a inglês é a língua que você pode encontrar mais materiais e você é mais fácil para gerar motivação e por isso é mais fácil, mas em geral português é língua bem bacana. A Ká comentou aprender o paranês. O pessoal tá comentando, a Meg comentou, agradeceu pela live, foi um prazer, a gente te agradece por vocês estarem aqui com a gente hoje. O Hélio também comentou que foi um prazer participar, que eles adoraram. A Pri também. Obrigada pela presença de vocês. A gente fica muito feliz de compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês. Então, pessoal, até o próximo Conexão. E agradecer o Matheus também, né? Não podemos esquecer dessa participação super especial do nosso Conexão de outubro. Obrigada, Matheus, pela presença. E vamos, pessoal, todo mundo praticar os trava-línguas em polonês no próximo Conexão do mês de novembro. A Tati, a mãe também, falou que é um prazer estar aqui. Obrigada pela presença. E acho que é isso, né, Ká? Então, tá bom. Então, pessoal, até a próxima conexão. Até, obrigada pela presença do Vizenha. Do Vizenha. Do Zobaczenia.